bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos começar outro podcast do Wealth Builders e hoje tem uma presença do nosso amigo Wesley, que vai falar um pouco mais da experiência dele em construção. A gente tem uma parceria, já está construindo várias casas, e então ele vai contar um pouquinho. E vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado e na região que ele está construindo, que é Sebring, e vários outros mercados. Um modelo de casa, uma casa de entry level, que é aquela casa, primeira casa, first time buyer, aquela pessoa que está comprando a casa a primeira vez. Então, muitas vezes é aquele projeto da casa mais simples. Então, tem um probleminha no mercado na região que é uma casa bem mais barata, porque o cara está morando num trailer, está morando num mobile home, está morando num apartamento de baixa renda. Então, ele vai para a primeira casa dele e não consegue comprar uma casa de um padrão melhor. Então, ele quer comprar uma casa. Então, de vez em quando, a casa que vai vender, que ele vai comprar, né, é a casa mais simples, mas é uma casa. Então, é a começo, a primeira casa, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes, ele estava contando do mercado, da concorrência que estão vendendo lá, né? Sim, o concorrente ele escolheu fazer algo que não tenha qualidade e sim quantidade. Então ele fez uma casa bem econômica, economizando inclusive na altura da casa, no pé direito. A hora que acaba a geladeira, já começa a inclinação do telhado. Número de gabinetes bem limitado. Ele fez a pantry de uma forma econômica, usando drywall, a porta normal, mas de gabinetes ele economizou muito. Pedra também de gabinete, a qualidade da pedra não tem o efeito cascata na ilha, uma ilha pequenininha. Enfim, tudo muito limitado. O quarto é pequeno, o closet dos quartos, a porta é estreita para usar só uma folha de porta. Então até nisso você vê economia. Nos banheiros, no shower, o tile não vai até o teto, vai até o chuveiro. Enfim, dentro dessa realidade, a gente tem que trabalhar o mercado. O mercado local lá é um público idoso. Quando o idoso vai no showroom de ver uma casa mobiliada, isso faz uma diferença dele comprar a casa mais fácil. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que... O ser humano vive de novidade. Onde implantar novidade dentro de um preço que alcance o bolso do investidor. Então a gente lá está estudando ainda, tendo a percepção do mercado de até onde temos público para pagar pela qualidade. Porque a região limita. E ao mesmo tempo, o que atende mais a necessidade do público-alvo? O público-alvo são idosos. Então se você faz uma casa com acesso a cadeirante, as portas mais largas, isso facilita. Aumenta um pouco o custo, pouquíssima coisa. Mas de pouquinho em pouquinho, quando chega no final da conta, você tem um diferencial de preço. Que talvez atrapalhe a compra, né? Atrapalha a compra. A região que ele está, o Sebring, fica no meio da Flórida. Então é um público mais, como ele falou, terceira idade, que quer morar na Flórida. Tem muito casas daqueles de trailers, né? Que tem condomínio gigante e tem várias casas. Então lá tem aquela casa, então tem o americano que vem do norte. Hoje tem aquele público grande que está vindo do norte, tudo. Mas não é só a pessoa com dinheiro. Tem vindo a pessoa que quer morar na Flórida. Que ele vendeu a casinha mais baratinha, tem tudo. E ele está feliz vendendo no trailerzinho, então quer uma casinha menor, para pegar o resto da aposentadoria dele dê com conforto. Então aqui nos Estados Unidos, uma coisa bem engraçada é que no Brasil, de vez em quando, os pais passam uma dificuldade para deixar herança para os filhos. Ele não, então tem uma população que vem muito para a Flórida, que ele vem, eu vou para um lugar menor, mais tranquilo, e agora eu vou aproveitar minha terceira idade, vou aproveitar viajar, passear, vou jogar golfe, vou comer fora, vou ter uma qualidade de vida melhor. Então ele buscou casa, então tem o cara que está comprando a primeira casinha e tem essa pessoa também que fez um downgrade, né? Foi para uma casa menor. Sim. Então ele tem um conforto, tem tudo, uma casa é pequena, mas ele tem a casa dele e ele vai gastar dinheiro, porque quando eu vou lá de vez em quando e eu saio para jantar, cara, o restaurante tudo cheio, né? Então você vê lá só todo mundo mais velho, todo mundo sentando, mas todos estão comendo fora, fazendo uma coisa, fazendo outra, tem as atividades e aí vai. Mas ele quer segurar o dinheirozinho na casinha para poder aproveitar esse dinheiro, né? Interessante. Olha que fator interessante. A primeira casa que eu construí foi uma casa bem econômica, mas eu fiz algumas coisas a mais, uns extras de lustres, que valorizou muito a casa. E na época a casa foi vendida ao recorde do pé quadrado na cidade. Ah, que legal. Então os construtores locais iam na janela olhar para ver o que eu tinha feito de diferente na casa. Foi engraçado isso. Eu via pela câmera escondida que eu sempre tenho nas obras. Ao mesmo tempo, depois que a pessoa que comprou a casa eram idosos, mudaram, eu fui fazer uma visita e ela não tem
máquina de lavar e secar roupa na casa. Ela manda lavar tudo fora. Tá vendo? Então, às vezes, você começa a perceber e fala, poxa, não preciso fazer uma pantry, eu preciso fazer uma pantry. A pantry não, desculpa, a laundry era na garagem. E ela não usa laundry. Então, nem se eu fizesse dentro da casa, ia perder o espaço. Ou ela ia usar para outra coisa. Tá vendo? É um mercado que interessante, tá super interessante. É. Porque tipo, é um mercado para aquela pessoa que não vai usar a casa, vai usar a casa tá lá para ter, mas você falou engraçado essa pantry. Talvez até o pantry ela não usa, ela tem um tipo assim, enquanto você vai num lugar onde a gente constrói umas casas maiores, se não tiver uma pantry grande, legal, eles não querem a casa. Não querem, Porque aquela família lá dos seus 40, 50 ainda com filho e quer ter uma pantry cheia com espaço para ela. Essa não, a mulher como ela vai comer fora, ela manda a roupa lavar fora, fazer tudo. Ela não, pra gente não faz diferença para ela. Aí eu fiz uma outra planta, inclusive um dos nossos projetos com vocês, em que eu fiz uma pantry grande, mas eu pensei também do homem ter o espaço dele. Então, se tudo couber nos gabinetes, que nós temos lá 22 caixas de gabinetes, Muito bastante, é bastante. Então, aquela pantry pode se transformar num office. Um office, inclusive, para o homem. Falar, não, aqui é meu cantinho, eu ponho minhas telas de computador, ponho minhas caixas de som, é um canto que eu posso isolar a acústica e fico aqui sem ninguém me incomodar. Então, ao mesmo tempo, o fator cultural, eu tenho aprendido muito, porque, diferente do brasileiro, o brasileiro compra aquela casa bacana, um apartamento dos sonhos, fala, não, aqui é o último imóvel que eu vou ficar. Aqui não, eles têm costume já cultural, 4 ou 5 anos é o máximo que fica numa casa, depois vai trocando de casa, muda de lugar. A gente não gosta de mudar, a gente cansa de ficar mudando. Não quer dor de cabeça, não quer trabalho. Eles gostam. O americano, tanto ele faz o upgrade, ele faz o downgrade. Num condomínio novo que eu estou mudando, que a gente está mudando uma casa lá, umas casas um pouquinho maior, aí um dos meus vizinhos que acabou de mudar para lá agora, a gente fez na reunião do condomínio, um condomínio pequeno, 20 casas. Aí ela falou, eu morava numa casa desse tamanho, meus filhos, meus netos, eu fui para uma casa bem menor, metade do tamanho ela foi, entendeu? Mas só que ela falou assim, para mim já é o suficiente, e só vem, agora meus netos vêm tudo, se tiver tem quarto sobrando, mora. Mas, tipo assim, pra ela, por quê? Porque ela, pra que eu preciso dessa casa? Meus filhos estão tudo faculdade, estão tudo com filho, vou pra menor. Então o americano continua mudando, né? Mesmo, e eles já são um casal, meu vizinho deve ser um casal dos seus, talvez o homem deve ter os seus 70 e poucos, a mulher os seus 60, por aí. E então eles continuam fazendo mudança para quê? Estão se ajustando, né? Com a necessidade deles. Não Agora, tem medo de mudar, de ir para um canto, para outro. Você que está aqui há muito mais tempo que eu, e você que já é do ramo há muitos anos mais, tem uma pergunta. Mano. O americano gosta de banheiro ou a cultura? Porque um exemplo, eu sei que tem algumas prefeituras, alguns counties, que cobram um extra do esgoto se você faz muito banheiro. Isso, limita isso. Então, tipo assim, uma coisa que a gente vê muito interessante. Tem limite. A gente vê, tem limite no banheiro. No séptico tem. No séptico, porque tipo assim... Do lote, tamanho do lote. Então tem limitações específicas, assim, depende do lote, tem uma quantidade máxima de banheiro que pode colocar, e de quartos. E de pé quadrado pela casa. Então, se o lote não for muito grande, tem um limite exato que você não pode passar. Mas o engraçado que a gente vê também, que tipo assim, as casas, vamos falar casa de padrões grandes já, né? A gente vê, tipo assim, o brasileiro, o latino vê, tô fazendo essa casa, 6 quartos, coloca 6 banheiros, 7 banheiros, aí coloca, todo mundo vai ser suíte. O americano não vê isso. Ele coloca lá, tem um Jack and Jill, divide com o banho, aquele que divide, né? Aí coloca outra suíte lá, 2 outro quarto e um banheiro para dividir e acabou. Eles não colocam tanto banheiro como a gente faz. Não colocam um por um, suíte, que é muito poucos E casos não é tem um por um. Tipo assim, quando, não é um tchan, um extra, entendeu? A gente tá falando o americano dessa região, né? Local, tudo. Tem umas casas de alto padrão lá, 10 quartos, entendeu? E sei lá, 5 banheiros. Quando você vê quarto aqui na Flórida, que você vê, tem tipo, aquele condomínio grande, chama Reunion. Lá tem 11 quartos, 11 banheiros, porque a casa não foi feita para viver. É aquelas casas de vacation home. Sim. Foi para alugar, porque eles fazem aquelas casas mega, porque 3 famílias alugaram a casa, pagam $1.000 por dia e aluga, divide em 3 e tem uma casona gigante para aproveitar. Você vê que não tem espaço nenhum, não tem área comum. Sim. É só quarto e banheiro e uma sala grande com cozinha. É horrível a casa. Tanto é que eles têm um problema gigante no condomínio lá por isso. Porque o público já não está, com tanto de vacation home tudo, já não é a casa para morar, é a casa para alugar. E quem mora até se sente incomodado de não ter um vizinho fixo, né? Exato. Então Cada tem umas hora, regiões que o povo preocupação, segurança, tudo isso. Teve algumas que teve exatamente isso. Teve problema em vários condomínios ele fazer esse problema. Porque, tipo assim, porque que acontece? Nessa região, próprio Reunion, tem umas mega casas lá, gigantes. E estavam alugando muito para fim de semana. Segunda a sexta é vazio, fim de semana é tipo um casamento.
é uma festa, uma coisa, uma atividade, porque, tipo assim, era só quarto, uma sala comum bem grande, tipo assim, uma mistura de sala com cozinha e uma piscina gigante, e, tipo assim, um condomínio muito bom, né? Uma região muito boa, mais perto da Disney, então era só para aluguel, mas estragaram um pouco o condomínio por isso. Então tinha gente que não queria morar do lado. Então, quando aconteceu, o cara, quando fosse revender a casa, não era revendível. Tipo assim, 11 quartos, 11 banheiro. Se você quisesse comprar para você, você fala, não, os quartos estão bagunçados, não tá, o layout, a planta não é boa, isso tudo. Não é para mim morar aqui, entendeu? Não tinha closet pequenininho, os quartos eram pequenininhos, os banheiros eram pequenininhos. Não era uma casa de, uau, de 5 mil pé quadrado, que dá pra fazer, sabe, 5 mil pé quadrado. Você faz uma casa muito boa com 5 quartos, 5 banheiros. Sim. Eles metiam em 5 mil pé quadrado, 11 quartos, 11 banheiros, entendeu? É. Então era tudo pequenininho. Mas é interessante. Então a gente vê essa coisa do mercado, que numa região, um público bem diferente, é pequenininho, que quer economizar, que quer aproveitar aquilo, aí vai para outra região que ela quer como é que fala? Quer coisas na casa, né? Quer accessories, quer detalhes, quer aumentar isso, aquilo, outro na casa. E tem outros que é para aluguel. A gente vê esse diferencial muito grande aqui na Flórida. Tanto é que quando a gente tem investidor, a gente fala muito deles, o que você quer fazer? Ou não, você quer investir? Ok, vamos fazer isso. Não, eu quero construir para aluguel, eu quero construir para vacation home, eu quero construir para vender, eu quero construir para isso. Cada projeto é diferente. São diferentes, lógico. E um público diferente. E um público diferente. É. A questão também, né, inclusive em Sebring eu fico com esse conflito na mente, porque nós temos uma planta nova com vocês, que são de 4 quartos e 2 banheiros e meio. Uhum. O meio eu ainda fiz a mais ali, com vício de ter banheiro, né? Porque você diminuiu, né? Porque as suas antes era sempre um banheiro a mais. É. E eu fiz esse meio banheiro porque o público latino Que tamanho gosta. que é essa casa? Ela tem 1940 É de o que a gente está área fazendo interna. bastante. Assim. Mas uma área... A gente percebeu que no mercado, para vários lugares, as casas que a gente está fazendo em Sebring, perto das suas, e as casas que a gente está fazendo em outras regiões da Flórida, a gente está percebendo que está encaixando em vários lugares. Não na casa barata, e não na casa cara, mas a cara intermediária, que pegou uma gama bem grande de vários locais da Flórida, é essa de 1.800, 1.900. Isso, Que é os 4,2,5. 4,2,5, 4,3,5 tá fazendo. Tem os dois, na verdade. Tem uma casa que a gente fez também, assim, que perto de 2.900 e pouquinho, que a gente fez 4,3,5, só que fica 2 suítes e um Jack and Jill. A gente fizeram um meio para abrir, assim, mas assim, aqueles, sabe, o custo só um pouquinho mais, porque tem o Jack and Jill, fica quase 2 suítes, né, mas para dar aquele extra assim, na casa, a gente poder vender melhor. Mas nem toda a área também não, que aceita, né, por causa do custo. Agora, e novidade? O que vocês acham de novidade que tem que implantar? Tecnologia é importante? Essas coisas de você A gente está fazendo isso. Tá fazendo? O que acontece? A gente tem um produto dessa casa inicial, que a gente está construindo no Ocala, está construindo em Orlando, em algum lugar, em vários, Sebring, nessa casa. Sebring, Aí tem a casa dos 1.000, que dá para encaixar em vários lugares, e tem a casa mais caras, e aí nessas casas a gente percebeu que é outra coisa engraçada, né? Que tá o mercado que a gente está indo. A gente percebeu numa das vendas que a gente fez um rendering de uma casa um pouco diferente e colocou no mercado, antes da casa ficar pronta. A americana veio e queria comprar daquele jeito, com os gabinetes diferentes, com tudo. Ele falou, olha, vai custar tanto a mais. Quero. Então a casa, ela colocou acho que 30% a mais do valor da casa só de upgrades. Então a gente percebeu que, tipo assim, a gente tem um outro produto que a gente está fazendo, e colocando, tipo naquela entrada da casa, tem um corredorzinho, algumas casas, né? Colocando vidro, colocando o ripado, colocando um acabamento aqui a mais ali, porque a gente tem, vamos falar assim, em certas regiões da Flórida, vamos falar assim, tem aquele americano que está vindo, ou sei lá, o inglês, ou o latino, que ele está indo para comprar aqui uma casa, vamos falar aqui Orlando, né? Eu tenho condição de comprar casa de $1 milhão, mas eu não quero, é muito grande para mim, eu só estou sozinho, eu não tenho um filho ainda, Não, aí colheu aquela de 600, tá linda, 600 mil, é 3 mil pé quadrado, estou dando um exemplo, né? Tipo assim, aí chega lá, o que ele faz? Ele faz upgrades. Ele não comprou a grande porque ele não queria mais espaço. Ah, quem vai limpar isso? Aí quando ele chega na casa, aí ele coloca 300 pau na cozinha. Desculpa, cozinha não, na piscina. Joga $300 mil na piscina. Pagou 700 mil na casa, mas dá 300 pau na piscina. Entendeu? Quando sai kitchen. Aí, tipo assim, e vai fazendo os detalhes. E vai aumentando. É muito engraçado porque eles gastam muito dinheiro. Então tem esse outro público. Aqui em Downtown Orlando, há 3 meses atrás, uma das casas que foi vendida, um americano chegou e falou, olha, eu quero comprar a casa, mas eu queria que você não me entregasse com piso e com cozinha e sem banheiro. A gente olhou o orçamento,
casa tava offering por 1,3 milhões de dólares. Quanto que a gente ia gastar de budget? 140 mil dólares. Eu falei para ele, ó, te dou um desconto de 70. Aí ele falou, ok. Mas ele falou para ele, tem 2 meses, porque a gente só pode terminar a casa depois que ele terminasse tudo. A gente entregou, ele entrava, terminava tudo. Aí quando a gente foi ver a casa, ele colocou 200 e poucos mil dólares na casa. Uau. O acabamento que a gente achava que estava bonito na casa, ele achou inferior e ele aumentou muito mais o acabamento. Então agora imagina se ele tivesse comprado a gente com esse acabamento. Ele ia destruir tudo, ia perder dinheiro. Então tem um descontinho que a gente deu para ele. Ajudou bastante. Ajudou, porque acho que ele tipo assim, ele não teve que demolir, não teve que jogar fora, não teve dor de cabeça, não teve que tirar permit, não teve que tirar nada. Ele fez tudo do jeito que ele queria, do sonho dele. Gastou mais dinheiro, gastou, mas ele ficou do jeito dele. Mas ficou a casa por dentro ficou customizada para ele. Customizado do jeito que ele fazia as modificações da cozinha, da ilha dele. Uma pergunta de quem é vendedor. Não sou só consultor, sou vendedor. Nessa hora, o realtor faz a diferença na hora de vender o projeto? Então, essa não faz e não faz, né? Faz muito, né? Mas só que o problema do realtor, tipo assim, a gente tem o nosso próprio realtor. Então o nosso realtor, ele precisa na gente. Se não pensar na minha gente, a gente tira ele do nosso grupo, né? Então, mas de vez em quando o problema é que o realtor pensa nele primeiro que na gente. Então, de vez em quando ele pensa em vender, olha, se o cara quiser esse upgrade, papai, ele não vai conseguir. Então ele, tipo assim, a gente fala profiling em inglês, né? Que olha para aquela pessoa, esse cara, será que ele vai qualificar para isso? Será que ele vai conseguir comprar? Ele tá falando em comprar piscina, não sei o que lá, vai me enrolar mais. Vamos vender essa casa logo, e vende. Entendeu? E talvez você não sabe quem é o cara ia colocar mais, ia pedir pra gente fazer piscina, ia fazer isso, aquilo, outro, comprar uma casa maior, e aí não funcionou. Então o nosso realtor, ele procura a gente. Foi o que aconteceu aqui. Nessa casa de downtown, a gente faz o listing a gente mesmo. Então, pra gente, o nosso realtor, ele já tá acostumado, ele, como, vamos falar assim, o que trabalha pra gente, ele não é o da rua que não ganha salário, né? O nosso, ele tem um salário, que ele faz outras coisas também. Então ele ganha um extra na venda, mas ele já tem um salário. Então, a venda, ele não está desesperado para vender a casa amanhã, entendeu? Então, por isso que quando a gente vende a casa, ele tem que vender na minha necessidade, entendeu? A minha necessidade, de vez em quando, é deixar o cliente escolher para ele fazer os upgrades, entendeu? Tanto o eco-design, a gente está fazendo bem legal, a gente está fazendo essas coisas de inovação. A gente está desenvolvendo um site que você coloca o óculos, um aplicativo que você coloca e você passeia dentro da casa. Muito bom. Mas só que, tipo, se você entra na nossa casa modelo, um dos modelos nossos, você entra, você chega na frente da casa e aparece, eu quero mudar a pedrinha, eu quero mudar a porta, vai mudando as coisas. E você vai mudando, vai entrando na cozinha, muda a sua cozinha, 5 tipos de cozinha, vai aqui, vai entrar com sala, vai mudando, e você vai vendo o valor que vai subindo e diminuindo. Olha esse piso. Aí chega no final, vamos falar, essa casa era para vender por 500 mil, aí ele fala, ó, levei para 700, opa, abaixei para 450. Entendeu? Tirei um pouco de coisa. Então a gente está fazendo isso. Então por quê? Porque a gente percebeu que tem essa flutuação muito grande. O cara que está comprando de 400 e já tá com a... Opa, eu quero de 400, mas está um pouco apertado, mas eu vou comprar. E tem um cara que está comprando de 400, podia comprar de 700. E aí o que vai fazer? Ele vai para upgrade. Porque independente se a gente é brasileiro, hispano, latino, japonês, mulher quer mostrar a cozinha dela para amiga dela. E o homem quer mostrar as coisas dele pro amigo dele. Tipo, chamar pro churrasco aqui, olha a minha cozinha aqui, ó. A mulher mostra a inside kitchen, o homem mostra o outside kitchen, né? Olha a minha churrasqueira aqui. Então, de qualquer jeito, todo mundo assim, chama os amigos, quer ter um lugar legal para ficar feliz, né? Então, localização, o vizinho faz diferença. Então, para as casas mais caras. É igual você comentou, uma das casas suas estava numa região um pouquinho mais simples. Então, opa, não posso colocar a casa tão mais cara, porque a vizinhança vai pesar no meu bote, né? Isso. A não ser que seja aquelas casas com o americano que é de um acre, aí ninguém, cara tem uma casa de 2 milhões de dólares, a outra tá pegando fogo ali, tá dá vontade de fechar a cerca, né? Eu até me preocupei, que eu falei assim pro investidor na época, ele queria uma planta brasileira, 3 suítes, mais um lavabo. Eu falei, olha, vai ficar a melhor casa da rua, isso não é bom. E ele falou, não, mas tem gente que gosta de morar na melhor casa da rua. Olha, não apareceu ainda, a casa tá à venda já há um bom tempo. Exato. Né? Então você não coloca, tipo assim, de vez em quando a gente não faz umas doideiras assim, mas a gente vê o mercado, tem a pessoa em volta que quer, mas só que você quer colocar aquela casa que encaixa no mercado. Não é melhor também, assim, mas tem que ser aquela média alta do mercado. Assim, né? A média Hoje a gente pega uma alta, rua, olha o que está acontecendo num raio um pouquinho maior, opa, vou colocar essa casa aqui. Então por isso que a gente tem vários modelos de casa, igual falou, tem a casa de 1.800, 1.900, 2.000 pé quadrado, 3.000, e vai, opa, vamos colocar essa casa aqui, aquilo ali. Pode errar. Opa, cara, eu coloquei a de 2.000, mas se eu tivesse a de 5, o cara construiu uma de 2.500 e vendeu. Mas a gente não colocou o contrário, né? Entendi. Que a gente quer vender rápido. Então a gente quer colocar igual você faz nas suas casas, coloca um detalhezinho a mais, uma coisinha a mais na casa,
para vender mais rápido, mas não é que a gente quer vender mais caro, entendeu? Assim, a gente coloca umas coisas, uns extras nas casas. Assim, todas as suas casas pequenininhas de 1.400 pé quadrado, a gente tem uma cozinha, uma outdoor kitchen. Isso é legal. Pequenininha, mas tem, que custa um pouquinho mais. Mas essas casas ficam muito pouco tempo no mercado. Por causa que às vezes é um pouquinho mais só do que o mesmo tamanho de casa, mas o cliente chega lá e tipo assim, pô, eu tenho uma cozinha quase pronta para mim lá de fora. Que é a casa de Ocala. Que é a casa de O nosso Ocala. Ocala é 100 pé quadrados a menos que os vizinhos, que é a concorrência lá, e a gente vende $10.000 a mais. Isso. Olha Por que causa que a bacana. cozinha é mais bonita, o master closet é mais bonito Isso. e o closet e o tudo. E tem uma cozinha exterior também, né? exato. Então, assim, uma pia, então, tem um uma countertop. diferença. Assim, diminuindo o pé quadrado, aumentamos no tiro para não ficar para continuar no preço do mercado, sabe? Isso. Eu primeiro agora quero agradecer porque a gente tem que acabar. Sim. Vamos voltar de novo, vamos conversar mais por isso. Você tem uma experiência grande nesse mercado e a gente quer conversar sobre esse mercado no meio da Flórida, que é um mercado diferente. Então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Muito tá? bom. E vamos acabar mais uma Obrigado, podcast. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau.